Bom dia pessoal da internet, meu nome é Edson Rodrigues de Moura, eu trabalho com palestra motivacional e a gente vai estar tendo uma conversinha muito bacana agora nesse início de ano. Hoje é dia 17 de janeiro de 2014 e a gente vai estar tendo uma conversa bem legal que eu acredito que vai ser de bastante proveito para todos vocês, como tem sido para mim e para muitas pessoas do mundo afora aí, tá ok? A gente vai estar falando sobre um tema porque algumas pessoas ficam ricas e outras não. A resposta está no modelo pessoal de dinheiro que todos nós trazemos gravado no nosso subconsciente. Mesmo quando uma pessoa ela domina a área que ela atua profissionalmente, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, ela jamais enriquecerá. E se isso acontecer, é possível que logo ela perca tudo que ela conquistou. Felizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação mental negativa por toda uma vida. Nós podemos nos reprogramar em termos de ações para alcançar o sucesso. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada do que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. As influências que recebemos quando criança moldam o nosso modelo financeiro e pode nos conduzir a pensamentos e hábitos altamente destrutivos. A solução é substituir as maneiras negativas de pensar por maneiras positivas que nos posicionem para o sucesso financeiro. A maioria das pessoas ricas, elas pensam mais ou menos da mesma forma. As pessoas ricas, elas pensam de um jeito completamente diferente das pessoas que não possuem dinheiro. O modo de pensar, ela determina as ações que conduz a gente ao resultado. Se você pensar como os ricos, você vai enriquecer também. Então, tudo que você precisa fazer é copiar o modo de pensar das pessoas ricas. Se uma pessoa ela ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida muito curta. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que eles não enriquecem. Um bom exemplo são as pessoas que ganham loteria, por exemplo. As pesquisas mostram continuamente que seja qual for o tamanho do prêmio que a pessoa ganha, a maior parte dos ganhadores acabam voltando ao seu estado financeiro original. Isto é, até a quantidade de dinheiro com a qual ela consegue lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece, por exemplo, por próprio esforço, ocorre ao contrário de tudo isso. Quando um milionário desse tipo perde a fortuna, como por exemplo o Eike Batista, ele refaz em muito pouco tempo. Como se explica esse grande fenômeno? Isso é muito simples de falar. Pessoas assim, elas podem perder todo o dinheiro que elas possuem, mas elas jamais perdem o ingrediente principal e mais importante do sucesso, que é a sua mente milionária. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos e negativos, lembre-se sempre, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. São as coisas não estão indo bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. Como que se forma o modelo de dinheiro? Ele se constitui da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando ela era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento passado? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, parentes, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia, cultura, para mencionar algumas coisas aí, tá? A criança, por exemplo, ela não sai do ventre da mãe formada com relação a dinheiro. Toda criança ela é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. Nós fomos ensinados a pensar e a agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da nossa vida, a menos, é claro, que nós sejamos capazes de intervir e rever esses arquivos e informações que temos na mente subconsciente. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no nosso subconsciente. É este modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, que determina o nosso futuro financeiro. O modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação mental, um conjunto de crenças armazenada no subconsciente que determina o seu modo de agir em relação ao dinheiro.
Existe uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Se pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ação e ação conduz a resultados, surge uma pergunta muito importante e interessante. De onde vêm esses pensamentos todos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os pensamentos eles têm origem nos arquivos e informações armazenadas no subconsciente. Mas da onde veio essas informações? Da programação mental passada, do conjunto de crenças armazenada no seu subconsciente. É a sua programação mental que determina todos os modelos que surgem na sua mente. Então, para incluir este entendimento, o processo de manifestação ele agora tem que ser esquematizado da seguinte forma: a programação mental conduz os pensamentos conduzem aos seus sentimentos, os sentimentos conduzem às suas ações e as ações conduzem aos resultados, obviamente. Portanto, mudando a sua programação mental, você pode mudar a sua vida completamente. Como que a sua mente foi programada quando você era criança? Isso ocorreu de 3 maneiras. Programação verbal. O que você ouvia quando você era criança? Exemplos aqui. Por exemplo, os exemplos que você teve quando você era criança. Episódios específicos. As experiências que você teve quando você era criança. Programação verbal. Na sua infância, por exemplo, que frases você ouvia sobre dinheiro, riquezas e pessoas ricas? Muito provavelmente algo como: dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Grande mentira, dinheiro não nasce em árvore. Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Nem todo mundo pode ser rico, nunca se tem o bastante. Dinheiro não traz felicidade e é a fase infame. Não temos dinheiro para isso. Gente, tudo isso é uma grande bobeira. Esse é o grande problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando você era criança permanecem dentro do seu subconsciente, como parte da programação mental que governa a sua vida financeira. A programação verbal ela é extremamente poderosa. Isso não parece lógico, mas é dessa forma que funciona. Quando o seu subconsciente ele tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre, normalmente ela vence. Vamos dar exemplos. As maneiras que somos condicionados é o exemplo. Como se comportavam seus pais e responsáveis em questão de dinheiro? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eles eram gastadores ou eram econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou eram conservadores? Vocês tinham sempre dinheiro ou só esporadicamente? Dinheiro afluía com facilidade ou era suado? Era fonte de felicidade e alegria ou motiva de ásperas discussões? Por que isso é tão importante? Porque quando você é criança, nós aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nós temos. E em matéria de dinheiro, nós tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles ou uma combinação deles. Vamos falar sobre episódios específicos. A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. E que experiências você teve com dinheiro, riquezas e pessoas ricas você teve quando você era criança? Algumas dessas experiências deixaram traumas na sua vida que se transformaram em crenças negativas armazenadas no seu subconsciente. E essas crenças negativas armazenadas no seu subconsciente é que hoje pode estar impedindo o teu sucesso financeiro. Elementos da mudança. Vamos falar aqui, são 4 os elementos da mudança da reprogramação mental. E eles são simples, mas são poderosíssimos. O primeiro é a conscientização. Você precisa compreender que na sua mente e no seu subconsciente existe um conjunto de crenças negativas que até agora tem determinado os rumos da tua vida. O segundo é o entendimento. Você precisa compreender que essas crenças negativas armazenadas no seu subconsciente formam a sua programação mental. Foram colocadas na sua mente quando você era criança. O terceiro é a dissociação. Você precisa compreender que essas crenças negativas, o seu subconsciente, não são parte de você.
São apenas informações armazenadas na sua mente, no seu subconsciente, e que você pode se livrar delas se você quiser, se você optar por isso. O quarto é o recondicionamento. Ao você tomar consciência de quais são as suas crenças negativas, você pode reprogramar a sua mente, substituindo as crenças negativas por crenças positivas, que vai te conduzir ao sucesso financeiro. Você pode começar a sua reprogramação mental repetindo algumas vezes essas 3 declarações que nós vamos falar aqui. 1. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Eu opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Eu opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. 2. O exemplo que eu tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais e dos meus familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. O exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho, sou eu que decido. 3. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. A maioria das pessoas, elas acreditam que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos, ou pelo menos da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Porém, isso não é verdade. Você pode desenvolver o seu desenvolvimento em negócios, em marketing, em negociação, em administração e se tornar até um especialista em imóveis ou ações. Mas se você não corrigir a sua programação mental e crescer como pessoa, tudo isso vai ser inútil para você. A maioria de nós acredita que temos uma vida baseada em escolha, mas normalmente, em geral, isso não é verdade. Mesmo pessoas esclarecidas durante o dia, tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos. A maior parte do tempo, nós somos como robôs, nós agimos no automático, dirigidos pela nossa programação mental passada. A nossa programação mental provém das crenças e informações de outras pessoas. Crenças essas que foram transmitidas repetidas vezes, passadas de geração em geração, até chegar em você. Sabendo disso, basta você negar isso, renunciar de forma consciente isso, para que isso não venha te prejudicar e substituir por coisas positivas. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. São investimentos ou custos, ou leva a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam de tudo isso que é muito bom e maravilhoso, ou a fortalece ou a enfraquece totalmente. Por isso é indispensável que você escolha sabiamente os teus pensamentos, as tuas crenças. Conscientize-se que eles não são quem você é, tampouco estão necessariamente ligados a você. O mais preciosa que seja ou que eles pareçam para você, não tem mais importância e significado do que aquele que você lhes confere. Por exemplo, a gente aqui falando aqui, né? A gente pode estar pegando vários exemplos aqui e falando sobre arquivos. Vamos falar sobre o arquivo 1. As pessoas ricas, elas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas acreditam na seguinte ideia: a minha vida, as coisas simplesmente acontecem. Se você quer enriquecer, é imperativo você acreditar que você está no comando da tua vida, especialmente sua vida financeira. Você tem que acreditar que é você mesmo que conquista o seu próprio êxito, é você quem promove a sua própria mediocridade e é você mesmo que estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconsciente, sempre se trata de você. Em vez de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre, elas preferem se colocar no papel de vítimas, por exemplo. Elas se colocam no papel de vítima por quê? Porque ninguém é vítima. As pessoas não são vítimas. As pessoas adotam essa imagem por acreditar que desse modo elas vão conseguir alguma coisa. Como que você conhece quando uma pessoa está se fazendo de vítima? Bom, em geral, uma vítima deixa 3 pistas óbvias. Primeira, a culpa é sempre das outras pessoas. Quando o assunto é o motivo delas não serem ricas, as vítimas elas são especialistas no jogo da culpa. Aponta o dedo para tudo e para todos, sem jamais olhar para si mesma.
A vítima, ela põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócios que ela atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento a cliente, no departamento de entregas, no marido, na mulher, no sócio, em Deus e, é claro, obviamente nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é invariavelmente alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Segunda coisa importante, sempre há uma justificativa. Quando ela não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação dizendo algo do tipo, por exemplo, dinheiro não é tão importante. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante, não tem dinheiro nenhum. Você já percebeu isso? O rico, eles entendem a importância do dinheiro e o espaço que ele ocupa na sociedade. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. Caso você pense que de alguma maneira o dinheiro não seja importante, você não irá bem financeiramente e continuará assim enquanto você não erradicar essa crença negativa da tua mente. Terceira, viver se queixando, murmuração. Queixar-se é a pior coisa que a pessoa pode fazer por sua saúde e riqueza. Existe uma lei universal que diz, aquilo que você focaliza se expande. Quando você se queixa, você está focalizando aquilo que está errado. Então você vai receber mais ainda disso. A lei da atração, ela disse que os semelhantes se atraem. Isso quer dizer que quando uma pessoa reclama, ela está na realidade atraindo coisas ruins para a sua vida. A pessoa que se queixa, ela se torna um imã de coisas ruins. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que costumam se lamentar? Parece que tudo que dá de errado acontece com ela. Elas dizem, é claro que eu reclamo. Olha só como a minha vida é uma droga. Agora que você sabe mais sobre esse assunto, você vai saber um pouco mais sobre isso. Exatamente porque você se queixa é que a sua vida é dessa maneira. Isso se remete a um outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoa que fica sempre negativo falando de coisas ruins. Fica longe porque esse tipo de situação é contagiosa. De hoje em diante, quando você se ver culpando os outros, ou se justificando, ou se queixando, pare imediatamente. Lembre que você está criando a sua vida e atraindo para ela todo momento sucesso ou fracasso. É fundamental que você escolha cuidadosamente os teus pensamentos e as tuas palavras. Repita algumas vezes durante o seu dia a seguinte declaração. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Por exemplo, a gente vai falar agora sobre o arquivo 2, muito importante. As pessoas ricas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas pobres entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre, elas jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Se você entrar numa disputa usando uma tática estritamente defensiva, você terá pouca ou nenhuma. No entanto, a maioria das pessoas jogam o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. A meta das pessoas ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. O objetivo das pessoas com mentalidade pobre é ter dinheiro o suficiente para pagar só as contas. Vamos rever a lei da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que você vai conseguir no máximo, nem um centavo a mais. A questão ela se resume ao seguinte, se o seu objetivo for ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação confortável, com certeza. Se você atirar nas estrelas, você vai atingir pelo menos a lua. É óbvio, as pessoas de mentalidade pobre não atingem nem o teto da sua casa. E depois fica se perguntando, por que eu não acertei nada? A lei da intenção diz que só conseguiremos aquilo que nós almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa, e não de ter apenas o suficiente para pagar as suas contas, ou para desfrutar de algum conforto. Repita algumas vezes durante o seu dia a seguinte declaração. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Por exemplo,
Vamos falar agora sobre arquivo 3, tá? As pessoas ricas, elas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas pobres, elas gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas gostariam de ser ricas. Elas vão dizer para você, é claro que eu quero. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Porque tem no seu subconsciente muitas crenças negativas que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Ou seja, as pessoas têm ideia muito contraditória a respeito do dinheiro. Por exemplo, elas dizem, ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida. Mas também dizem, mas eu vou ter que me matar de trabalhar. Ou, por exemplo, vou poder viajar pelo mundo todo. Mas também dizem, mas todo mundo vai querer uma ajudinha. Essas contradições, elas podem parecer inocentes, mas na realidade elas são uma das principais coisas e motivos dos quais as pessoas nunca enriquecem. As pessoas ricas, elas não têm nenhuma dúvida que almejam fazer fortuna. Elas são inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidas com a criação da riqueza. Fazem tudo que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta. As pessoas de mentalidade pobre, elas apontam uma série de motivos para explicar enriquecer seria um grande problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que elas querem fazer fortuna. Pela lei da atração, obviamente, você sempre concebe aquilo que você quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente, e não o que você diz querer realmente. Se você não está obtendo a riqueza que você diz desejar, há uma grande probabilidade que seja primeiro que o seu subconsciente você não a deseja de verdade, verdadeiramente. E que você não está disposto para fazer o que é necessário para conseguir. O querer ele tem 3 níveis. O primeiro é, eu quero ser rico. Isso é fato. Essa é outra forma de dizer, eu vou pegar tudo que cair no meu colo. Mas querer somente não é o bastante. A riqueza não resulta simplesmente do fato da pessoa desejar possuí-la. O segundo nível do querer é, eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem um poder muito forte e anda de mão dada com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem da palavra desidério, que significa eliminar todas as outras alternativas. Escolher é bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer é, eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é você não ter restrição alguma. O que exige é não se refrear, é dar 100% de tudo o que você tem para obter a riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário, pelo tempo que for necessário. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mais, nenhum talvez. E o fracasso certamente não é uma opção. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Você concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus finais de semana? As pessoas ricas sim. Admite sacrificar o seu tempo com a sua família, com os amigos e se privar das suas diversões? As pessoas ricas elas fazem isso. Você aceita, por exemplo, arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas elas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer isso durante um tempo que pode ser curto ou pode ser longo. Você está pronto para essa realidade? No entanto, é interessante você notar que uma vez que você se comprometa, o universo ele vai se apressar a te ajudar. Até que você esteja comprometido, vem a hesitação, a possibilidade de você recuar, a ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e de criação responde a uma única verdade elementar. E desconhecer mata as inegostáveis ideias. E a partir do momento em que um indivíduo se compromete definitivamente, a providência ela se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos ela emana do indivíduo, levando ao seu favor todos os encontros e toda assistência material que jamais imaginaria que poderia vir sobre a sua vida. Em outras palavras, Deus ele vai te ajudar e vai guiar e vai apoiar e vai fazer milagres. Mas primeiro você tem que se comprometer. Repita algumas vezes durante o seu dia a seguinte declaração: eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rico.
independente do seu passado. Mas declare isso, é muito importante. Arquivo 4, vamos falar sobre o arquivo 4. As pessoas ricas, elas pensam grande. As pessoas pobres pensam pequeno. Isso é bem óbvio. A palavra-chave é valor. E é importante encontrar os 4 fatores que determinam o seu valor. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. O fator que representa o maior desempenho das pessoas é a quantidade. Outra maneira de dizer isso é: quantas pessoas você atende ou você atinge? Por exemplo, no meu ramo, no ramo de palestra, há instrutores que preferem ensinar pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros se sentem mais confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros gostam de um público de 500 participantes. E outros ainda adoram plateia de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? É óbvio que sim, pode apostar que sim. Você prefere pensar grande ou pequeno? A maioria das pessoas prefere pensar pequeno por causa do medo do fracasso e também do sucesso. Porque elas se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram o suficientemente importante e capazes de fazer uma real diferença na vida de outra pessoa. Mas a nossa vida, ela não diz respeito apenas a nós, a mim e a você. A boa definição de empresário é uma pessoa que ela lucra solucionando o problema de outras pessoas, problemas alheios. Você prefere solucionar o problema de mais pessoas ou de menos pessoas? Se você respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas, milhares e milhões até. O exemplo disso é que quanto mais pessoas você auxiliar, mais rico você vai ficar. No fim de tudo isso, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifício, insatisfação e privação. Pensar grande e agir grande, ela permite você possuir dinheiro e uma vida com sentido. Repita durante o seu dia a seguinte declaração: eu penso grande, eu escolho ajudar milhares de pessoas, eu penso grande, eu vou ajudar milhares de pessoas. Repita isso algumas vezes durante o seu dia, tá? Arquivo 6. As pessoas ricas, elas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas pobres, elas guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre, elas costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Se você quer ser uma pessoa boa e considera os ricos naturalmente mal, você nunca vai ser rico, isso você pode ter certeza. É impossível que você se torne alguma coisa que você despreza dentro de você. É espantoso, por exemplo, expressar o ressentimento e a raiva pura e simples que as pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se as pessoas acreditassem que eles fossem responsáveis pela situação difícil que eles se encontram. Se durante a sua vida lhe disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas e desprezíveis, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. 98% de cada 100 homens ricos, eles são honestos, você pode ter certeza. E é por isso que eles são ricos. É por isso que os outros lhes confiam dinheiro. É por causa dessa razão que eles fazem grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar junto com elas. Às vezes a gente ouve falar de homens que ganham milhões desonestamente, como políticos, por exemplo. Mas eles são tão raros que os jornais falam dele todo o tempo, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto, e isso não é verdade. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo dessa lista. Você faria negócio com uma pessoa com que você não confia pelo menos um pouco? Portanto, para você enriquecer, é necessário ser confiável aos olhos de muitas pessoas. Se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque essa pessoa ela deve ser confiável. Certamente, né? Isso é algo bem óbvio. O que você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere a seguinte característica: alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador, competente, razoavelmente inteligente, especializado em pelo menos alguma área, seja ela qual for. O ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar pobre. Isso você pode ter certeza absoluta, tá?
você tem que praticar, admirar, amar as pessoas assim. Assim você vai saber inconscientemente que quando você enriquecer, outras pessoas vão te admirar, vão te abençoar e vão te amar em vez de se moerem de raiva por sua causa. Abençoe aquilo que você quer. Quando você vê uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando você vê um carro bonito, abençoe a pessoa e o carro, e assim por diante. Se você de alguma maneira, você se ressente do que as pessoas ricas possuem, você nunca poderá possuir aquilo. Repita durante o dia as seguintes declarações: eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, e eu vou ser uma pessoa rica. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, e eu vou ser uma pessoa rica também. Isso é extremamente importante de nós compreendermos e fazer, tá? Arquivo 7. As pessoas ricas, elas buscam a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. As pessoas pobres, elas buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. As pessoas bem-sucedidas, elas cercam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar, para ver como exemplo com os quais ela pode aprender. Se elas conseguem, eu também consigo. Você tem que dizer isso para você mesmo. O exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizagem. Quem é rico se sente grato por outras pessoas ter tido êxito antes dele, porque com o modelo para seguirmos fica muito mais fácil encontrar o nosso próprio sucesso. Por que reinventar a roda que já foi feita? Existem métodos comprovadamente que dão certo para quase todos que apliquem esses métodos, tá? O modo mais rápido de enriquecer é aprender com as pessoas que são ricas, que são mestras em fazer fortuna. Basta copiar as suas estratégias externas e internas. Se você tiver uma programação mental idêntica a deles e imitar a sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados são enormes. As pessoas ricas, elas buscam a companhia de pessoas ricas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre preferem estar perto de perdedores. Os ricos, eles se sentem bem com o sucesso dos outros, consideram-se dignos de estar com eles. E as pessoas pequenas estão sempre desconfortáveis perto de pessoas bem-sucedidas. Tem medo de ser rejeitado, porque se sente deslocado, e para se proteger, julgam as pessoas de maneira errada. Repita essas declarações durante o seu dia. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Isso é muito importante, gente. Faça essas declarações, ok? Arquivo 8. As pessoas ricas, elas gostam de se promover. As pessoas pobres, elas não apreciam vendas e nem autopromoção. Não gostar de autopromoção, por exemplo, é um dos grandes obstáculos para o sucesso. Em geral, quem reage negativamente a vendas e a promoções está na pior. Como que uma pessoa ela pode obter uma receita significativa no seu próprio negócio, por exemplo? Ou como um representante de se ela não está disposto a deixar as outras pessoas saber que ele, ela, seu produto, o seu serviço existem? No caso de quem é empregado, se a pessoa não divulgar as suas próprias virtudes, qualidade, outro funcionário que se dispõe a fazer isso passará rapidamente à sua frente na hierarquia da empresa. Por exemplo, as pessoas, elas normalmente costumam ter problema com autopromoção, por alguns motivos. Primeiro, no passado pode ser que você possa ter tido alguma experiência ruim com alguém que tentou lhe vender algo de uma maneira inesperada. Essa pessoa pode ter forçado a barra com você, te aborrecido, te chateado no momento impróprio, ou se recusado a aceitar um não. O que importa, em qualquer caso, é que esse episódio ele ficou para trás. Então, hoje ele não é útil para você. Segundo, pode ser que você tenha vivido uma experiência decepcionante, tentando vender algo a alguém que não estava nem um pouco interessado no seu produto. Neste caso, a sua aversão a se promover é apenas uma projeção do seu próprio medo de fracassar e da rejeição, de ser rejeitado. Mas o futuro não é necessariamente igual ao passado. Então, terceiro, você precisa ver tudo isso. Programação vinda dos seus pais. Muita gente aprendeu com os pais que é
errado vender o seu próprio peixe. Mas no mundo real dos negócios, o dinheiro, se você não vender o seu próprio peixe, quem vai fazer isso por você? Ninguém vai fazer isso no seu lugar. As pessoas ricas, elas se dispõem a exaltar as suas virtudes e os próprios valores a qualquer pessoa que esteja a fim de ouvir e talvez fazer negócio com elas. Em geral, os ricos, eles são ótimos na atividade de autopromoção. Estão sempre dispostos a divulgar os seus produtos, os seus serviços e as suas ideias, com paixão e muito entusiasmo. E eles sabem também como colocá-las numa embalagem bonita e atraente para oferecer para as pessoas. Nessa questão, não é se você gosta ou não de se promover, mas o porquê você precisa fazer isso. Tudo se resume às suas crenças. Você crê de verdade no seu próprio valor? Você acredita de fato no seu produto ou no seu serviço? Você está inteiramente seguro de que ele vai beneficiar as pessoas para as quais você está tentando oferecê-lo? Se você tem certeza do valor do teu produto, por que você vai esconder de quem precisa dele? As pessoas que desconfiam da autopromoção, elas costumam não acreditar na forma plena, na sua capacidade e nos seus produtos ou nos seus serviços. Por isso é extremamente difícil para elas imaginar que existe alguém que esteja tão certo do valor daquilo que possui, que deseja partilhar de todas as formas possíveis com qualquer um que cruza o seu caminho. Se você acreditar que o que você tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas, você vai ter grande chance de você ficar rico. Repita isso algumas vezes durante o seu dia. Eu promovo o meu valor com paixão e muito entusiasmo. Eu promovo o meu valor com muita paixão e grande entusiasmo. Faça isso constantemente no seu dia. E isso vai te ajudar muito, ok? Arquivo 9. Bom, no arquivo 9, as pessoas ricas, elas são muito maiores que os problemas dela. As pessoas pobres são menor que os seus problemas. A estrada para a riqueza, por exemplo, ela é repleta, cheia de armadilha e perigos. Por isso que a maioria das pessoas, ela não a toma. Elas não querem os atritos, as dores de cabeças e as responsabilidades decorrentes de obter tudo isso que é muito bom. Em suma, as pessoas não querem problema. Nesse aspecto se encontra uma das maiores diferenças entre ricos e pobres. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vem diante de um desafio, saem correndo, fogem. A questão é que nessa busca, numa vida sem complicação, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se às vezes pessoas fracassadas. O segredo do sucesso não é tentar evitar o sucesso ou se esquivar ou se livrar dele, mas crescer pessoalmente para você se tornar maior do que qualquer adversidade. Numa escala, por exemplo, de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2, enfrentando um problema de nível 5. Essa dificuldade lhe parece grande ou pequena para você? Olhando no nível 2, parece um obstáculo de nível 5, parece ser um grande problema, um grande obstáculo. Agora imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter ela atingiu o nível 8. Esse mesmo problema de nível 5 se mostra grande ou se mostra pequeno aos seus olhos? Se você fosse, por exemplo, de nível 10, seu cérebro com certeza registraria a dificuldade do nível 5 como um problema, tá? Independentemente de você ser rico ou pobre, pensar grande ou pequeno, as adversidades, elas não deixam de existir. Enquanto você respirar, estiver vivo, você sempre estará diante de problemas. O tamanho do problema não é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar. O seu mundo exterior, ele é apenas um reflexo do seu mundo interior, como nós dissemos aqui lá atrás um pouco. Se você quiser fazer uma mudança grande, redirecione o foco dos seus problemas para o tamanho da tua pessoa. Quanto maiores forem os problemas com você lidar, maior o negócio que você vai ser capaz de conduzir.
Quanto maior o número de funcionários que você tiver capacidade de administrar, maior a quantidade de cliente que você vai poder atender. Quanto maior o universo de cliente que você atender, maior o montante de dinheiro que você vai conseguir controlar. E finalmente, maior a fortuna que você vai ter capacidade de gerenciar. A sua riqueza ela cresce na mesma medida que você. O objetivo é evoluir pessoalmente, até você ser capaz de superar quaisquer problemas e que se interponham no caminho da sua conquista e na conservação do seu dinheiro. Repita para você algumas vezes essa declaração: eu sou maior que os meus problemas. Eu posso lidar com qualquer tipo de problema. Eu sou maior que os meus problemas. Eu posso lidar com qualquer problema. Isso é importante, essas declarações, então não deixe de fazer, ok? Vamos falar sobre o arquivo 10. As pessoas ricas, elas são excelentes recebedoras. As pessoas pobres são péssimas recebedoras. Tá? Uma razão importante que impede muitas pessoas de atingir o pleno potencial financeiro é não saber receber. Receber costuma ser um desafio por várias razões. Primeiro, a pessoa não se sente digna ou merecedora. 90% das pessoas carregam um sentimento de não ser merecedora. De onde vem tanta baixa estima? Da fonte de sempre, a programação mental passada negativa. A maioria de nós trazemos tudo isso gravado na mente. Essa regra diz que quando fazemos algo errado, seremos punidos. O condicionamento da punição está tão impregnado na nossa mente que, não havendo ninguém por perto para nos castigar quando cometemos um erro, nós mesmos punimos a nós mesmos. Isso explica o porquê algumas pessoas limitam os seus rendimentos e outras sabotam o próprio sucesso na sua vida. Não me admira que as pessoas elas tenham dificuldade de receber. Basta um pequeno erro para que elas se sintam condenadas para carregar o ônus da miséria para o resto da vida. Isso não é lógico, não faz sentido. Mas na mente subconsciente não funciona de modo lógico. Ser ou não merecedor é apenas uma história. Só você mesmo pode determinar se você é merecedor ou se você não é. Se você diz que você é merecedor, você é. Se você diz que não é, então não é. Henry Ford fala isso. Em qualquer hipótese, você vai criar sua própria história. Outro motivo, a dificuldade de receber, é de a pessoa acreditar que dar é melhor que receber. Baboseira isso. Dar e receber é uma mesma face de uma mesma moeda. Como que você poderia dar algo se não existir alguém para receber isso? Dar e receber se complementam e são iguais em importância. O ato de dar nos proporciona um sentimento maravilhoso e gratificante. Recusar-se a receber é negar a outra pessoa a alegria e o prazer de dar. É fazer essa pessoa infeliz. Para piorar as coisas ainda, não estando plenamente propenso a receber, a pessoa está treinando o universo a não lhe dar, a não lhe entregar nada. Se você não está aberto a receber a sua parte, ela irá para outra pessoa que esteja. Esse é um dos motivos que leva os ricos a ficarem mais ricos e os pobres a ficar mais pobres. Não é porque os ricos sejam mais merecedores, mas porque eles admitem receber. Eles são ótimos, excelentes recebedores. Verdadeiras fortunas circulam por aí em plena abundância. E elas têm que ir para algum lugar, têm que ir para alguém. Se a pessoa não está propensa a receber a sua parte, acabará indo para alguma outra pessoa que está propensa a receber. Faça a seguinte oração: Deus, se o Senhor mandou algo extraordinário para uma pessoa que não está querendo receber, faça chegar até mim. Eu estou aberto e disposto a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Quem é rico, por exemplo, trabalha muito e trabalha que é perfeitamente apropriado ser bem recompensado pelos seus esforços e pelo valor que agrega junto. As pessoas de mentalidade pobre também dão duro, com certeza, mas o sentimento de que elas não são merecedoras. Isso faz crer que não é justo elas serem bem recompensadas pelos seus esforços e pelo valor que elas agregam no seu trabalho. Como se tornar um bom recebedor? Você terá que praticar conscientemente o ato de receber o melhor que a vida ela tem para te entregar. Pratique se sentir emocionado toda vez que